Bom, e para hoje, nessa segunda-feira, dia 14, vamos falar das relações entre indivíduos de espécies diferentes. Seres vivos de diferentes espécies também se relacionam de diversas maneiras. Veja alguns exemplos. Predação. Então, predação, do que a gente está falando? De um predador, certo? Indivíduos de uma espécie animal capturam indivíduos de outra espécie animal para se alimentar. Então, na cadeia alimentar, nós temos os predadores, né? Os capturados são chamados de presas e os que caçam de predadores. Por exemplo, o gavião é um predador ao caçar uma serpente, que é a presa. Então, o gavião, ele caça serpentes, os ratos, né? Os animais menores, ó. Tá a imagem dele aqui, o gavião predador com uma serpente presa no bico, olha só. Então, ele tem 60 centímetros de altura, é uma ave que é predadora, né? Dos que rastejam, das serpentes no caso, olha só. Agora, havia citado para vocês o inquilismo, que é uma espécie se hospeda na outra, recebendo benefícios sem prejudicá-la. As bromélias e as orquídeas vivem sobre os troncos de árvores que são seu suporte. Nos troncos elas encontram proteção, alimento, porque elas vão se alimentar da seiva do tronco da árvore, né? E maior quantidade de luz solar. As bromélias, as orquídeas são inquilinos e a árvore é o hospedeiro, por isso o nome inquilismo. Então, o que acontece, né, com as orquídeas nos troncos, né, orquídeas inquilinas sobre o tronco de uma árvore hospedeira? Ela vai se alimentar da seiva dessa árvore, mas não vai prejudicar, certo? Então, essa relação do inquilismo. Aqui na página 78, a gente vai falar da protocooperação. Como que é isso? Eu até havia citado esse exemplo, né, do crocodilo e o pássaro palito. É uma foto interessante, porque a gente pensa por que ele não, né, vai morder ele, porque ele precisa dessa limpeza que o passarinho faz nos dentes dele, ó. Inclui duas espécies que têm condições de viver sozinhas, mas que se relacionam cooperativamente, trocando benefícios. Por exemplo, os crocodilos convivem com os pássaros palitos, que se alimentam dos restos de alimentos que ficam nos dentes deles, dos crocodilos, dos grandões, né? Mantendo-os limpos. Então, o passarinho precisa do alimento aqui que fica entre os dentes desse crocodilo, é o alimento para ele, e o benefício que esse crocodilo grandão tem, assustador, é de manter, né, manter uma higiene aqui da sua boca, da sua grande boca, né? Então, o pássaro palito se alimentando de restos de alimentos entre os dentes de um crocodilo. O crocodilo também, né, se beneficia por isso, porque ele vai manter, então, a grande boca limpa, né, desses restos que, no caso, fermentam, né? São restos de decomposição, então vai fermentar e vai prejudicar esse local, então, na sua boca. O passarinho vai, com toda delicadeza, faz a limpeza. Ele também é beneficiado porque ele precisa desse alimento. E a gente tem o parasitismo, é uma relação entre indivíduos em que um deles é beneficiado, o parasita, e o outro é prejudicado, no caso, o hospedeiro. O parasita se hospeda em um indivíduo para se alimentar às custas dele. Então, o parasita, por exemplo, os vermes, né, na vida do ser humano, a verminose, então, vai se hospedar no intestino do homem e vai ficar ali naquele intestino, se alimentando da absorção dos alimentos que teria no intestino de uma forma normal.
esses vermes vão se hospedar ali, vão parasitar. Toda a absorção dos nutrientes que seria ali para o intestino vai para a alimentação dos vermes, no caso. Então, aqui vem falando nesse parágrafo: os vírus, as bactérias, os vermes são alguns exemplos de parasitas. As lombrigas, por exemplo, são vermes parasitas que podem hospedar no intestino humano. Também existem plantas parasitas. O cipó chumbo é um exemplo de parasita, pois retira nutrientes da planta hospedeira para garantir seu alimento, prejudicando-a. Então, a hora que esse cipó se instala, a outra plantinha é totalmente sugada seus nutrientes, né? Aqui o cipó chumbo, né? Então, parasitando uma árvore. Aqui são as lombrigas, ou os vermes que parasitam o intestino humano e causa ascaridíase. Tem vários outros tipos de verminose que parasitam, né, o intestino humano. Aqui tá falando da ascaridíase. No caso, por exemplo, vamos dizer assim, outro ser vivo, por exemplo, existem insetos, né? No caso do barbeiro, existe o protozoário do Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Então, o barbeiro hospeda o protozoário lá na barriguinha dele. A hora que o barbeiro pica a pessoa, transmite, né, a doença de Chagas através do protozoário. Ele é chamado de barbeiro porque ele pica o rosto, geralmente é o rosto das pessoas. Então, no caso, é um exemplo de parasitismo. O protozoário vive dentro da barriguinha do barbeiro. E o barbeiro é um inseto que vai atacar o homem, né? E esse protozoário, então, passa a ser o parasita do homem, do ser humano. O barbeiro é um tipo de uma hospedagem intermediária que acontece. E aí o homem é o seu hospedeiro definitivo. Então, a explicação é até aqui da página 78, depois eu já envio a explicação das atividades.